Olá, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a beterraba fermentada. Então eu quero falar um pouco sobre as propriedades da beterraba. A beterraba ela é muito rica em licopeno, ela também é rica em glutamina. A glutamina é um aminoácido que ela é muito importante para a saúde intestinal. Teve uma época que eu tive que tomar esse aminoácido, porque ela é muito importante no tratamento de doenças do intestino. E também a beterraba ela é muito rica em fibras. Quando a gente tem o intestino muito solto, a gente não pode abusar muito, né? Comer muita beterraba, porque ela é super rica em fibras. Eu vou mostrar uma beterraba aqui que eu tenho fermentada e eu quero mostrar como percebo que ela é rica em fibras. Essa é uma beterraba que foi fermentada, ela ralada, né, dessa forma que nós vamos fazer hoje. E ela fica gelatinosa. É incrível como ela fica depois que fermenta. Super gelatinosa mesmo. Isso aqui são as fibras alimentares, né, dos vegetais. E ela é importante para o nosso intestino, porque ela forma a camada protetora do nosso intestino. E é onde também as bactérias boas elas vão se instalar no nosso intestino. Tá? Então é muito importante que a gente se alimente de vegetais ricos em fibras. E a beterraba é uma delas, né? A beterraba também tem a propriedade assim, antioxidante, de renovação celular, de detox. É muito importante para o nosso corpo nesse sentido, de renovação das nossas células, de limpeza, né, dos resíduos, do próprio metabolismo e também do envelhecimento celular. E ela também, então, dá uma incrementada no nosso sistema imune. Então, é muito precioso a beterraba. Nós, muitas vezes, não damos valor, né? E eu vejo lá, quando eu vou lá para o Canadá, vejo os vídeos de pessoas de lá e eles fazem até um tônico com a beterraba fermentada devido ao alto poder nutritivo, usa como um tônico. E aqui para nós no Brasil é tão barata a beterraba, né? Devemos dar mais valor e consumir mais. Então são outras formas agora que eu quero apresentar para vocês de consumir a beterraba. Quando a pessoa é pré-diabético ou já é diabético, não pode comer beterraba à vontade, porque ela é muito doce, tem muito açúcar. Mas quando nós fermentamos, a fermentação consome uma parte do açúcar que existe nela. Então ela vai ficar low carb. Então dá para consumir e comer um pouco mais do que se comesse sem a fermentação. Então agora aqui eu tenho três cortes diferentes que nós vamos fazer. Essa é uma que eu mostrei que é toda assim ralada nesse ralador aqui de buraco redondo e ela fica dessa forma. E tem outro que é cortado em palito, é crua, totalmente crua, cortei em palito. Essa daqui é crua, aquela é fermentada, né? Então essa daqui ela já passou por fervura. Tá bem al dente, não tá muito mole não, tá bem al dente. E nós vamos também, então, fazer essas três formas. E depois daqui 5 dias, por aí, eu quero mostrar novamente para ver como ficou cada uma delas. A beterraba, ela tem um antinutriente que diz que não é bom consumir a beterraba crua, assim, como salada, crua. Então é sempre bom que passe pela fermentação ou por fervura. Esse que já está fermentado, eu vou mostrar aqui. Eu vou colocar as especiarias. Aqui está canela, cravo e esse daqui é cardamomo. Eu já abri a vagem. A cardamomo vem em vagenzinhas assim. E dentro tem esses grãozinhos. Então nós devemos abrir, tá? Então aqui estão todas essas especiarias assim, um pouco o perfume dela assim é de doce, né? Perfume doce.
Vou pôr aqui com a beterraba, que ela combina muito bem. E nós vamos usar aqui a água da fervura da beterraba. Eu vou adicionar o sal. Eu tenho sempre falado que a gente deve dar preferência ao sal sem iodo. Hoje eu vou explicar por quê. O único problema do sal iodado é que deixa a salmoura turva, e se faz um picles pepino, por exemplo, ela pode escurecer um pouco a cor do vegetal, do produto da fermentação. Esse é o problema, só isso. Não tem nada que proibido de usar que faz mal, não faz mal, tá? Nós vamos usar esse sal, ele é iodado, nós vamos usar porque é o que nós temos, né, aqui. Eu coloquei 1 colher de chá de sal para esse tanto aqui de beterraba. E depois vocês podem experimentar, e se quiser também colocar um pouco de açúcar, pode, tá? Para quem pode usar mais açúcar, assim. Certo. E aqui, então, nós vamos deixar para fermentar fora da geladeira. Quando começa a fermentação, tem uma tendência dos vegetais subirem. Aqui eu vou usar, isso aqui é um copinho que veio geleia. Eu vou usar esse para mostrar aqui, que vou colocar para poder segurar ali os vegetais para não subir. Porque eu preciso que a linha d'água esteja cobrindo todo o vegetal, para que não entre nenhum bolor, nenhuma contaminação. E agora, vamos cobrir com um papel e o elástico. Esse daqui eu vou só colocar o sal. Aqui vai faltar um pouco mais de água, eu vou colocar água para acrescentar. Então aqui o tempero, cada um pode fazer como quiser. Eu estou fazendo aqui o básico. Já pus, vou pôr um pouco mais de sal. Pode colocar pimenta, pode colocar alho, pode colocar o que você quiser, assim, de temperos, tá? A concentração de sal aqui deve ser, aqui para quando é salmoura que você põe, pode ser em torno de 3%, tá bem? Mas você experimenta o sal que você quer. Se você põe menos sal, os vegetais tendem a ficar um pouco mais mole. Se você põe mais sal, o resultado fica assim com vegetais um pouco mais crocante. E também depende do clima, né, da temperatura que está, e depende do tempo que você vai deixar ele fermentando fora da geladeira. E aqui também, então, coloquei outro. Aqui você pode pôr um vidro, né, que você tenha, ou um saquinho com água e botar o saquinho sentadinho aqui dentro também, pode ser. E vamos fechar, proteger e deixar num lugar que seja visível para você observar nos próximos dias o que está acontecendo. Agora vamos para esse daqui. Aqui eu vou colocar um pouco de alho. Vou pôr também 1 colher de chá de sal. E esse daqui nós vamos massagear até gerar o líquido, né? Esse líquido é importante para a gente. Isso aqui lembra chucrute quando a gente faz. Quem não assistiu ainda o vídeo do chucrute, entra no meu canal e lá você vai ver como se faz o chucrute, que é repolho fermentado. Esse daqui é como se fosse fazer um repolho fermentado. Nós vamos massagear até gerar o líquido aqui que eu preciso.
Agora vou apertar bem, tirar todo o espaço de ar que tenha por lá para baixo. Tá, então aqui está prontinho. Agora vamos... Então vou usar uma plaquinha dessa que eu vou colocar aqui para proteger, para que essa beterraba fique para baixo da linha do líquido aqui, tá bem? Ou você pode pôr um outro vidro, né? Que caiba certinho assim e possa proteger, tá bem? E aí colocamos o papel como os outros, o elástico, e vai ficar por cerca de 4 a 5 dias. Enquanto isso, vou verificando o que está acontecendo, tá bem? É super fácil a conserva de beterraba e delicioso. Eu espero que você tente também fazer a sua beterraba fermentada. Aqui eu estou de volta com as beterrabas que ficaram fermentando 5 dias e quero mostrar como elas ficaram. Nós fizemos os 3 tipos. Aqui, olha só a diferença desse ele está com a cor bem diferente, mudou a coloração. Eu disse que eu iria usar sal integral, porém com iodo. O sal integral, ele tem muitos minerais, tem vários minerais. E esses minerais e o iodo também reagem com os nutrientes do vegetal e muda essa cor. Então, esse é o que foi com os vegetais crus, no caso a beterraba crua. Olha só que cor ficou, né? Com a cor estranha. Vou tirar aqui para mostrar. Lá no fundo tá mais vermelhada. Mas está com a cor muito diferente. Ela está gostosa, já tá com acidez. Eu já guardaria esse na geladeira também. E dá para consumir, não tem problema nenhum. Somente a aparência que não está boa. Esse daqui é aquele que estava raladinho. Vou tirar a plaquinha que coloquei em cima para segurar. Ela está com uma coloração muito boa. É o mesmo sal que eu usei, mas tem um alho aqui. Foi aqui que colocamos alho. Sim, aqui tem um alho também. E ela não mudou de cor, tá aqui. Só que ela não está ainda naquela consistência gelatinosa que eu disse. Ela vai ainda ficar com o passar do tempo. Ela também já está com uma acidez boa, tá bem gostosa. E eu já levaria ela para a geladeira, porque ela continua a fermentação e com o passar dos dias, a acidez também vai se intensificar um pouco mais, a textura dela vai mudar também. Veja, para cada vidro eu estou colocando um borracha, não estou usando de um para outro. Aqui tudo bem, até poderia usar, porque são mesmos vegetais, né? Mesmo a beterraba. Fosse vegetais diferentes, ou assim, não é bom misturar, usar o mesmo talher. Agora esse é aquele que foi fermentado primeiro, a beterraba foi pré-cozida. Tá com uma coloração boa, ela tá mais macia um pouco, tá bem gostosa. Esse daqui eu coloquei os cravo, canela e cardamomo. E ele dá um sabor, um perfume muito bom. E essa beterraba, com a beterraba, ela combina muito bem. Eu aprendi a comer beterraba assim, com a minha amiga americana, e ela fazia também com açúcar, ficava bem doce, e com esses perfume do cravo, da canela, e era muito bom para comer no final de ano, assim com os assados, né? Nas festas de fim de ano. Aqui eu não coloquei açúcar, porque pro dia a dia a gente não quer ficar colocando mais açúcar, né? Tá bem? Então ficou bem bonito, ó, a coloração dela ficou bem bonita mesmo. Tá aqui a diferença. Então você pode escolher qual você vai optar, tem várias opções. Faça a sua beterraba então fermentada,
faz muito bem para a sua saúde. E se você não assistiu ainda os meus vídeos, tem vários vídeos no meu canal, acesse ao meu canal e veja então a importância dos alimentos probióticos, quanto ele faz bem para a nossa saúde. Se comece a fazer esses alimentos que são bons para a nossa saúde, então fazer do nosso alimento o nosso remédio, que o nosso dia a dia possamos se alimentar com alimentos bem nutritivos e saudáveis e medicinais. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam, ok? Compartilhem. Até a próxima.